Oi, boa tarde, eu sou a Rose, sou a diretora da Escola Renato Rocha Miranda, aqui no município de Campina do Monte Alegre. Aqui é uma escola PEI de 9 horas, exclusiva de ensino médio. Também temos regular noturno, EJA, e agora estamos também com ensino técnico. E gostaria de aproveitar e fazer um agradecimento especial ao Instituto Realiza Brasil, por essa consultoria exclusiva para a nossa escola, está contribuindo muito aqui com o aprendizado da equipe gestora e aprendizado dos professores, e também o tema hoje será sobre devolutivas, uma devolutiva bem feita, formativa, e agradeço aí o Instituto por esse espaço para a gente ter essa formação. Muito obrigada a todos, e obrigada, Guzo. Legal. Obrigado pela oportunidade também, porque esse nosso projeto, né, do nosso Instituto Realiza Brasil, que é composto por eu e mais 9 amigos, né, e obrigado também pela Cleide, que ajuda a gente, ao Dinalva, né, nessas consultorias. Já estamos aí nessa marcha, nessa jornada desde 2018, né, e estamos aí ajudando algumas escolas, no que a gente consegue, algumas diretorias, né, então, agradeço a vocês também por essa abertura e essa oportunidade, que isso faz parte do nosso projeto, né? Inclusive, os nossos projetos de vida, né? Então, é muito legal tá com uma equipe bastante comprometida, que nem a de vocês, né? Então, obrigado também pela oportunidade, tá bom? E vocês escolheram o tema devolutivas, né? E, pessoal, todo mundo aí, se eu estiver falando alguma coisa, levanta a mão, né? É uma coisa, estamos só com a equipe gestora, então é possível a gente fazer algumas trocas, né, de informações ou de questões, tá? Então, fique à vontade, tá bom? Primeiro que uma devolutiva, ela tem um objetivo, né? Ou objetivos. Mas ela é consequência, como você falou agora há pouco, né, Rose, é consequência de um diagnóstico, né? Consequência de uma observação feita, né? Consequência de uma avaliação de desempenho, consequência de um apoio presencial, né? É consequência de uma conversa, né? Então, uma devolutiva, ela vem de algumas situações, né? Umas mais complexas, outras mais simples, mas uma devolutiva não deixa de ser uma conversa, né? Então, as principais devolutivas que a escola faz, né, ou que os gestores fazem, da avaliação de desempenho, apoio presencial e algumas reuniões, né? E essas devolutivas podem ser, claro, para uma coletividade, quer dizer, para os grupos de professores, você pode dar uma devolutiva, como você também pode dar uma devolutiva muito de 1 para 1, né? E eu acho que vocês estão querendo mais trabalhar a parte de 1 para 1, né? É isso? É isso mesmo. Então, tá bom. Então, primeiro que é um diagnóstico, né? E no diagnóstico, é importante isso, pessoal. E uma devolutiva, é importante a gente falar também, né? Uma devolutiva, ela pode ser em função de um único ponto que você observou, né? Uma simples coisa, né, que você observou e você pode dar uma devolutiva naquele ponto, no dia seguinte do que aconteceu, né? Como você pode fazer uma devolutiva de todo o ano, né? Quer dizer, uma coisa é eu fazer uma conversa rápida, dar uma devolutiva sobre uma coisa pequena no nosso dia a dia, como também posso, agora vou te dar uma devolutiva de todo o ano passado, né? Então, ou de todo esse ano corrente, certo? Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas também, né? Agora, o mais importante numa devolutiva não é que é mais importante, né? Não tem o mais importante, mas uma relação causa e efeito. Para você construir uma boa devolutiva, começa no diagnóstico, tá? É no diagnóstico que você constrói a base para a devolutiva. Como eu falei, em todas essas frentes aí, seja uma avaliação de desempenho, um apoio presencial, etc, certo? Então, é importante que o diagnóstico seja muito bem feito, né? E eu vou antecipar uma coisa aqui, que o diagnóstico, pessoal, tanto no diagnóstico como
na devolutiva, a essência de uma boa devolutiva é a gente trabalhar evidências e constatações. Tá? Evidências é aquilo que é um registro, né? Pode ser uma planilha, pode ser uma foto, pode ser um relatório, pode ser uma ata de reunião, né? Pode ser um registro de alguma coisa que você anotou, né? De alguém, ou sobre alguma coisa, né? Evidência é isso. É um registro, tá? E constatação é aquilo que você viu ou ouviu, sem juízo de valor, né? E, então, aí eu ouvi o Guzo falando do projeto de vida, vi e ouvi ele falando do projeto de vida para o Zezinho, né? Então, eu vi o Guzo dando um croque na cabeça do moleque, né? Eu vi, sei lá, e ouvi ele falando isso, né? Então, constatação é aquilo que você viu, ou ouviu, ou os dois, né? E sem nenhum tipo de juízo de valor, tá? Então, nas observações ou nos diagnósticos que vocês estiverem fazendo, façam isso, evidências e constatações. Registrem as constatações para virar evidências, tá? Agora, é importante de falarmos sobre evidências e constatações, tá? Que também isso faz parte do diagnóstico. Tem lá, ó, eu vou dar alguns exemplos para ficar mais fácil, tá? Mais simples. O Guzo tem nenhum registro de indisciplina na sala dele, no relatório dele, certo? O professor Guzo não tem nenhum registro de ocorrência de indisciplina na sala dele do primeiro ano A. Aí tem o Claudinei, que tem uns 20 registros de ocorrência de indisciplina na sala dele, no mesma sala, no primeiro ano A. Pelas evidências, o professor que controla melhor a gestão da sala de aula é o Guzo, né, que não tem nenhum registro de ocorrência de indisciplina. O Claudinei tem um montão, tem mais de 20. Então, por conta das evidências, o Guzo é o melhor professor em gestão de sala de aula que o Claudinei, certo? Mas, muitas vezes, é importante constatar, fazer uma constatação das evidências. Ah, deixa eu ver aqui. Vou conversar com o líder de turma do primeiro ano A. Oh, como é que é a gestão da sala de aula do professor Claudinei? Porque tem muitos registros de indisciplina na sala dele, né, líder? É mesmo, tem mesmo. O Claudinei é um professor muito chato, meu. Ele exige muita disciplina da gente, então qualquer coisinha que é indisciplina, que é disciplina, ele registra, né? E ele registra tanto, ele faz um trabalho tão, assim, forte na parte de disciplina, que os registros, se você ver aí, diretor, tá diminuindo. A classe está diminuindo o índice de indisciplina, né? Ah, legal, né? E aí vai perguntar do professor Guzo. E o professor Guzo? Ah, o professor Guzo não registra nada. A classe, às vezes, fica uma bagunça, ele não registra nada. Então, se o diretor for premiar o professor Guzo por conta que ele não tem nenhum registro pelas evidências de indisciplina, olha o grande equívoco que a diretora pode ter, né? Quando, pelas evidências, que o professor Guzo é melhor do que o professor Claudinei. Então, muitos registros precisam ser constatados, tá? Para verificar a sua... Agora, tem outra situação, né? O professor Guzo, ele faz a tutoria direitinho pelos registros dele lá, né? Tá? E o professor Claudinei, né? Ele é muito... O Claudinei é meio bagunçado nos registros, sabe? Ele não registra tudo que ele faz, né? Então, de novo,
Claudinei não tem evidências que ele faz todos os encontros com os estudantes. Tem alguns. De 10 tutorados que ele tem registro só de 2. Mas o Claudinei fala que faz as reuniões, os encontros de tutoria com os meninos dele, né? E o Guzo não. O Guzo tem todas as evidências lá que fez todos os encontros conforme as metas dos encontros de tutoria. Certo? Então, de novo, eu vou dar o prêmio de melhor tutor para o Guzo, porque ele faz todos os encontros, e o Claudinei fala que faz todos, mas só tem registros e evidências de 2 encontros, de 10, então, né? Aí eu vou constatar. De novo, né? Professor Guzo fez todas as tutorias, a diretora, o vice-diretor pega lá a lista dos tutorados do Guzo, e de 10, quando o vice-diretor perguntou para ele, como é que tá as tutorias aí do Guzo? Hã? Espera um pouco. Você não está fazendo os encontros de tutoria com o Guzo, professor Guzo? Não. Perguntou para 10, 8 falaram que não estavam fazendo, mas tem as evidências. E, por outro lado, professor Claudinei, conversamos com os 10 tutorados dele, e todos os 10 falaram que o Claudinei faz sim os encontros, e faz até mais vezes do que está programado. Então, de novo, né? O Claudinei não tem evidências, mas pelas constatações, ele está sim fazendo os encontros todos de tutoria. O professor Guzo tem um montão de evidências que justifica que ele faz todas as tutorias. Só que na constatação, 8 de 10 falaram que ele não faz. Tá? Então, o Claudinei precisa o quê? Começar a registrar. E o Guzo precisa começar a fazer. Né? Quer dizer, quem é o cara mais difícil aí na jogada, né? Quem faz e não registra, ou quem registra e não está fazendo? Né? Então, evidências, pessoal, precisam ser constatadas. Constatações precisam ser registradas. Sabe por que também precisa ser registrada, Rose, meninas e Mauro, né? Porque no começo do ano, foram fazer um apoio presencial, foram assistir a aula do professor Guzo, né? E o professor Guzo deu croque na cabeça do Zezinho. 2 vezes, deu croque. Pá, né? Foi fazer no outro bimestre, de novo, o Guzo deu croque. Foi dado devolutiva para ele não fazer mais isso, aquela coisa toda. Agora, se no final do ano isso não for registrado, a hora que a Rose vier falar comigo, a diretora, Guzo, está registrado aqui que 2 vezes você deu croque na cabeça do Zezinho, né? Eu não me lembro. Diretora Rose, eu não me lembro disso. Tem evidência? Não tem. Não tem evidência. E aí fica difícil. Né? Então, constatações precisam ser evidenciadas, como também coisas positivas, tá? Não é só presta atenção que você registra para virar evidência. Coisas positivas também, né? Porque as devolutivas tem os dois principais tipos de devolutivas são quais? Um para fazer uma ajuda, um prestar atenção, e um outro para elogiar. Porque devolutiva não é só para fazer prestar atenção. Então, tanto para fazer prestar atenção, como para fazer elogio, é importante ter evidências e constatações. Por exemplo, eu chego no Mauro para fazer um elogio do Mauro. Eu falo, Mauro, você é muito bom professor, parabéns. Continue assim. Legal, né? A devolutiva.
Agora, Mauro, se eu fizer outro tipo de devolutiva, Mauro, você é um excelente professor, sabe por quê? Porque eu observei a sua aula e você pratica a pedagogia da presença muito bem, cara. Você conversa com o menino, você, né, aproxima do menino, você oferece uma cadeira para ele sentar, você dá aquela atenção especial, você tem aquele olhar bem assim, né, carinhoso, você faz as trocas dos pequenos nada com ele, caramba. Agora, qual o melhor tipo de devolutiva? Quando eu falo que ele é um excelente professor, continua assim, ou quando eu elogio e também justifico por meio de evidências e constatações o elogio? Então, o peso das evidências e constatações num elogio, ele significa muito. Porque o outro percebe que você prestou atenção no que ele faz, no que ele registra. Você valoriza, traz mais significado na devolutiva de um elogio, quando você relata evidências e constatações. Agora, não presta atenção, né, numa ajuda, se você chegar a falar assim, ô Claudinei, você não é um bom professor. Você tem que dar uma melhorada aí, cara. Ou, Claudinei, você não está conseguindo cumprir o currículo, porque eu vi lá no caderno dos alunos que você está com dificuldade, né, etc, etc. O que a gente pode fazer para te ajudar? Né? Então, quando eu falo uma evidência ou uma constatação para fazer uma devolutiva para uma determinada ajuda, preciso ter evidências e constatações. Tá? Então, tudo isso, eu vou repetir outra vez na hora da devolutiva, tá? Mas, importante outra vez, né? O diagnóstico, a observação, ao apoio presencial. Coloquem evidências e constatações nesses diagnósticos. Tá? Então, vamos lá. Tem algumas questões que eu anotei aqui. Anotem aí, depois, se eu não responder, vocês me perguntem, tá? Por favor. Tá bom. Objetivos de uma devolutiva. Quais são? Por que dar devolutivas? Quem pode dar devolutivas? Quem deve receber devolutivas? Como dar as devolutivas? Temos dois jeitos, em princípio. Temos outras formas, mas como dar devolutivas? Do jeito que a gente prefere dar devolutivas ou do jeito que o outro prefere receber as devolutivas? É muito diferente uma coisa da outra. O jeito que eu quero dar e o jeito que o outro prefere receber. Tá? Como dar devolutivas sabendo que as pessoas da escola são diferentes? Como dar devolutivas se o outro lado tem pessoas diferentes? Nós temos o Bento. O Bento é o bonzinho, o simpático, o cara legal da escola. Elogia todo mundo. Todo mundo gosta do Bento na escola. O Bento é o cara que é bom para elevar a autoestima das pessoas. O Bento é simpático, alegre, né? Atencioso, carinhoso. E o Bento tem dificuldade, pela característica dele, de fazer prestar atenção com as pessoas. Ele tem dificuldade de colocar o peixe na mesa. Colocar o peixe na mesa é colocar algo que não é agradável sobre a mesa. Isso é devolutivo, né? Agora, como ele não gosta e não sabe dar direito a essas devolutivas de colocar o peixe na mesa, fazer prestar atenção, ele tem essa dificuldade, ele não gosta, mas ele faz do jeito dele, né? O Bento, para fazer um prestar atenção na gente, ele chega assim e fala, Guzo, eu preciso falar com você uma coisinha, né? Sabe, poxa vida, eu não gosto de fazer essas coisas, sabe, Guzo, mas eu preciso te falar uma coisa, eu gosto tanto de você, Guzo,
Aí eu pensando, vai me dar um prestar atenção, mas está sendo simpático, pelo menos comigo, certo? Né? Mas ele fala do jeitinho dele. O Bento é firme. Ele é coração mole, mas ele é firme. Né? Aí temos o Brutus. O Brutus é o sincerão, o durão. Né? Você pergunta, ele fala na lata. Ele não se preocupa com o sentimento não se preocupa muito com o sentimento das pessoas. Ele quer ser justo, ele quer ser honesto, ele quer ser sincero. O Brutus, tem gente que não gosta do Brutus, mas todo mundo confia no Brutus. Porque o Brutus, ele fala o que pensa. O Brutus, ele sabe fazer muito bem, prestar atenção. Ele sabe colocar o peixe na mesa com a maior facilidade. Por outro lado, o Brutus tem muita dificuldade de elogiar as pessoas. Ele não sabe elogiar as pessoas direito. Ele não sabe. Mas mesmo assim, ele elogia. Tá? O Brutus, ele é muito bom para melhorar o desempenho e o resultado das pessoas. O Brutus, ele identifica muito facilmente os pontos de atenção das coisas e das pessoas. Agora, como o Brutus não sabe elogiar, não gosta de elogiar, porque não é o perfil dele, mas ele faz, ele é Brutus, ele é coração peludo, é o coração peludo da escola Brutus, né? Mas precisa ser coração macio. O Brutus, para ser Brutus, ele precisa ser generoso. Então, o Brutus, ele tem muita facilidade para fazer prestar atenção. Ele vai chegar para a Fernanda e falar, Fernanda, vem cá, eu quero conversar com você, Fernanda. Caramba, aconteceu isso. Agora, poxa vida, ô Fernanda, tem que melhorar isso aí, cara, não sei o quê. Agora, Fernanda, você quer ajuda? Vamos fazer juntos isso daqui, eu te ajudo. Então, o Brutus, ele é durão, mas ele é generoso. Tá? Agora, como é que você deve fazer prestar atenção com o Bento? Com o Bento tem que ser mais ou menos assim, né, pessoal? Bento, eu preciso falar com você. Como é que vai a sua mãezinha, aquela velhinha toda simpática? Como é que vai seu cachorrinho, aquele Luluzinho muito bonitinho? Aí o Bento vai falar assim, vai me dar um prestar atenção, mas pelo menos está sendo simpático comigo, né? Então, com o Bento, para fazer um prestar atenção com o Bento, tem que ser assim. Agora, para fazer uma devolutiva para o Brutus, ô Brutus, como é que vai a sua mãezinha? Como é que vai ser o Luluzinho? O Brutus vai falar assim, vai me dar um presta atenção e tá me enchendo o saco. Então, a devolutiva para o Bento tem que ser de um jeito. A devolutiva para o Brutus tem que ser de outro jeito. Porque o Brutus é direto ao ponto. De novo, então, pessoal, a devolutiva que a gente prefere dar é aquela devolutiva que a gente gosta de fazer e de receber. Se eu sou Bento, eu vou fazer uma devolutiva do jeito que eu gosto. Se eu sou Brutus, eu vou fazer uma devolutiva do jeito que eu gosto, como Brutus. Né? Temos o Brado. O Brado é o equilibrado, não é nem Bento e nem Brutus, é o meio termo. O Brado é o equilíbrio, é o equilibrado, é o meio termo, né? E sempre temos mais Brados do que Brutus e Bento. Mas o Brutus é aquele que é mais para o lado racional, perceptivo, e o Bento é para o lado mais emocional e intuitivo. Tá? Agora, o elogio do Bento, né? A gente falou do presta atenção, agora vamos falar do elogio. O elogio do Bento é aquele lá. Oi, Rose, parabéns, minha querida, você foi fantástica, que legal que você fez, está aqui um montão de evidências, estão aqui um montão de constatações que eu observei, parabéns, dá um abraço, dá um beijo, me aperta, etc. Essa é a devolutiva de elogio do Bento. A devolutiva do elogio do Brutus
É assim, ô Rose, eu queria te falar uma coisa. Aquilo que você fez foi muito legal, viu? Parabéns, viu? Parabéns, viu? Acabou. O Brutus não sabe elogiar, não gosta de elogiar, é o perfil dele. Agora, um ponto que é meio que divertido, mas é verdadeiro. Se você receber um elogio do Bento, é legal, não é? Agora, se você receber um elogio, você pode contar para todo mundo o elogio do Bento, mas se você receber um elogio do Brutus, conta para a escola inteira. Conta para o marido, para a mulher, fala, o Brutus me elogiou hoje, meu. Ele não elogia ninguém. O Brutus me elogiou hoje. Caramba, coloca lá um cartaz na escola. O Brutus elogiou o Gusto. Caramba, puxa vida. Por outro lado, se você levar um presta atenção do Brutus, normal. O Brutus dá presta atenção em todo mundo, né? Agora, se você receber um presta atenção do Bento, não conta para ninguém. Porque se você não prestar atenção até do Bento, é porque você está fazendo uma coisa muito feia. Tá? Então, como dar devolutivas? Do nosso jeito ou do jeito do outro? Para você, se você quiser conquistar relacionamentos positivos, se você quiser se aproximar do outro, conquistar o outro, né? É preferível, é recomendável fazer a devolutiva do jeito que o outro prefere, não do jeito que a gente prefere. Tá claro? Vocês queriam falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, colocar alguma coisa antes da gente continuar? Podem perguntar, pessoal. Quero fazer uma pergunta. E, por exemplo, assim, a gente tem situações que a gente fala com o professor, explica e dá orientação. Daí dá a primeira orientação. E aí a gente dá aquele prazo para ver se teve mudança de atitude. Só que aí a gente percebe que o professor deu uma melhorada naquele ponto de atenção que a gente coloca, mas depois passa um tempinho e ele volta para o velho hábito. Tá. Pode guardar essa pergunta para daqui a pouco? Posso. Mas não esqueça de me perguntar. Tá. Tá? Agora, temos o quarto elemento adulto na escola. Os 3 primeiros, eles são positivos. Tá? O quarto elemento da escola, que vai ao encontro mais ou menos para responder a sua pergunta, Rose. Tá. O quarto elemento é o nem aí. O nem aí. O nem aí é aquele que está nem aí com os colegas, que está nem aí com os estudantes, que está nem aí pelos princípios e pelas premissas. Tá? Quais são as atitudes do nem aí? Atitudes do nem aí é aquele cara que quando você está conversando com ele está mexendo no celular. Fala aí, Claudinei, pode falar. Mexendo no celular. Agora, quando ele está mexendo no celular, falando com você, o que ele está falando na sua cara? Tô nem aí com você. O importante é o que está no celular. O nem aí é aquele cara que na reunião da TPCG fica mexendo no Facebook particular dele. O nem aí é aquele cara que falta quando poderia evitar a falta e todo mundo percebe que ele poderia evitar a falta, porque quando ele falta e poderia evitar a falta, o que ele está falando para os colegas e para os estudantes? Tô nem aí para vocês. É o que chega atrasado. É o que cumpre, que combina uma coisa e não cumpre.
Esse é o nem aí. O nem aí é aquele cara, Rose, que quando você fala alguma coisa, ele faz assim para você, ó. É isso mesmo. Tem na escola pessoas que fazem isso, Nem aí tem. que faz esse gesto. Ai, o olhinho, ux, Ah, então eu vou te provocar, posso, Rose? é claro. Adoro. Adoro, você vai ver. Olha no fogo, né, dona? Pessoal, se o professor mexe no celular na sua frente, você não fala nada. Se ele falta, e poderia evitar a falta, você sabe que ele poderia, e ninguém fala nada. Se ele chega para você e faz assim, ó, e você não faz nada, quem é o principal nem aí, ele ou você? Nesse caso, sou eu. Exatamente. Imagina permitir isso. Pô, tá louco? Porque esse pequeno gesto, além dos demais, fazer assim, ó, o que ele está falando na sua cara quando ele faz isso? Ele não me respeita. E tô nem aí pelo que você falou. Exato. O que você falou para mim não serve para nada. E eu sou indiferente a isso. Não quero saber disso e estou falando na sua cara que eu não concordo com você e estou até ironizando, ridicularizando na frente de todo mundo, porque todo mundo vê ele fazer aquilo. E se você não fizer nada como diretora, principalmente, quem é o principal nem aí? Ele ou a diretora? É diretor. Diretora. Aí precisa dar uma devolutiva para esse cara, certo? Exatamente. Se você não der uma devolutiva, você está sendo o principal nem aí. Agora, dentro de uma escola de ensino integral, pessoal, todo mundo precisa ser corresponsável com a direção e com a equipe, né? E colocar, né? E colocar a devolutiva de uma maneira apropriada. A gente não falou de como é que ela deve ser ainda, certo? Mas, mais ou menos, já falei, acho que vocês nem perceberam, né? Mas tem que dar devolutivo. Agora, em vez em quando, Rose, eu sou nem aí, você é nem aí, em vez em quando, sem querer, a gente é nem aí, tá? Por exemplo, meu cachorrinho tá doente, né? Tá dormindo ali do lado, vocês estão vendo, né? Minha companheira. Então, tá doente, né? Então, eu tô na escola, eu tô olhando o celular, porque minha mulher foi levá-lo no veterinário e tal, então eu tô preocupado. Aí você fala, ô, Rose, você tá sendo nem aí, ô, Rose, desculpe, esqueci de te avisar que minha cachorrinha tá doente e tal. Pô, bom, então, não é que eu não tô, não é que eu esteja, tô sendo nem aí com você, mas numa situação particular, né? Mas se a gente não avisar o outro, isso começa a virar rotina. Porque a gente, às vezes, é sem querer. E a gente percebe também, né? Mas vamos tolerar um pouquinho, etc. Mas quando o outro está sendo nem aí para ter relacionamentos positivos, você precisa falar para o outro que ele está sendo nem aí. Não é só a função diretora que tem que fazer essa devolutiva, né? De quem para quem é nem aí. Todo mundo precisa ter, né? Fazer essa devolutiva. Então, entre pares também tem que fazer devolutivas, tanto elogios como prestar atenção, certo? Tá? Agora, deixa eu ver as perguntas aqui, se eu coloco no... Quem deve receber e quem deve dar? Só a direção? E aí, pessoal? Só eu que tenho que dar devolutivo aqui? Não, todos. Todo mundo, né, pessoal? Tem que dar. E todo mundo tem que estar aberto para receber. Sim. Né? Certo? Não sei se vai dar tempo aqui, mas hoje, porque a gente tem mais uma hora e pouco, né? Mas se der tempo, eu falo para vocês de onde e como a gente pode dar devolutivas, tá? E vou até anotar aqui. Agora, como dar devolutivas, a gente falou do jeito preferido sempre do outro, né? Agora, tem um outro como dar devolutivas, que eu já falei,
no diagnóstico que tem que prevalecer também na devolutiva. Dar devolutiva baseando-se exclusivamente em evidências e constatações. Evidências e constatações. E nunca opiniões e pontos de vista. Pessoal, isso é importante. É super importante. Porque uma devolutiva baseando-se em opiniões, né? Daniela. Oi, Daniela. Vou te dar uma devolutiva. Sabe o que eu acho? Eu acho que você precisaria fazer melhor isso. Você precisaria fazer melhor aquilo. Você entendeu minha devolutiva, Daniela? Pessoal, quando a gente faz isso, a gente usa a palavra acho, penso, acredito. A gente está dando a nossa opinião ou o nosso ponto de vista. Agora, cada um tem a sua opinião. Cada um tem o seu ponto de vista. Na sua opinião, qual que é a cor mais bonita? Cada um tem a sua cor preferida. Agora, se você prefere o azul, se eu prefiro o verde, quem está certo? Quem está certo? Estou perguntando, quem está certo? Ah? Nenhum dos dois. Os dois, quando é na teoria, sim, os dois têm razão. Agora, eu vou te dar uma nota vermelha como professora, tá? Não, mas na minha opinião, você merece vermelho. Não, aí o professor fala, na minha opinião, eu acho que eu devo ter verde, azul. Pessoal, opinião, cada um tem a sua. Percepções, cada um tem a sua percepção. Eu tô com frio, você tá com calor. Quem tá certo? Percepção. E eu escrevo aqui o número 6, ó, na minha frente. O número 6, na minha frente. Que número vocês estão vendo, no seu ponto de vista? 9. Não, vocês estão errados, vocês estão loucos? Todos vocês estão loucos? Eu estou vendo 6. Como é que vocês podem estar vendo 9? Pessoal, ponto de vista, cada um tem o seu ponto de vista. Então, qualquer devolutiva, qualquer avaliação, qualquer apoio presencial que você se baseia em opinião e ponto de vista, vai dar problema. Vai dar problema. Por quê? Cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu ponto de vista. Cada um tem a sua preferência. Se a gente se basear no nosso ponto de vista, na nossa opinião e na nossa preferência para fazer uma avaliação e para dar uma devolutiva, eu vou ajudar e favorecer quem eu gosto e vou desfavorecer quem eu não gosto. Tá claro? Agora, eu posso não gostar da Rose e vice-versa. Se eu fizer uma avaliação baseando-se em evidências e constatações, eu sou obrigado a reconhecer um bom desempenho, um bom resultado, baseando-se em evidências e constatações. Então, eu posso não gostar da Rose, mas as evidências e as constatações justificam para mim, eu não posso ir contra as evidências e constatações, porque elas são fatos. São coisas que eu observei e registrei. Então, quando você se baseia em evidências e constatações para fazer o diagnóstico e também para fazer a devolutiva, você vai avaliar realmente com notas boas, com avaliações boas, quem merece. Tá? Então, o que fazer numa devolutiva ou também no diagnóstico? Identificar as evidências e constatações, as constatações virarem evidências e evidências serem constatadas antes de fazer a devolutiva, certo?
Então, antes de fazer a devolutiva, revisite as evidências e constatações, e se as constatações não foram registradas, registrem, para que elas sejam registradas exatamente, principalmente na devolutiva. Essa devolutiva, outra vez, pode ser uma simples conversa, pode ser uma conversa do bimestre, pode ser uma conversa do ano. Tá? Então, quais são os objetivos da devolutiva? Por que dar devolutivas? Alguém gostaria de arriscar uma resposta ou com firmeza responder? Pode responder, Claudinei. Bom, vamos lá, professor. É a oportunidade de a gente conseguir mostrar, né, pelo menos na nossa visão, onde ele pode acertar, né, melhorar, né, ou até mesmo elogiar, né, falar, olha, realmente foi bem feito, né, é uma oportunidade de mostrar a nossa visão para eles. Certo, certíssimo, Claudinei. Uma avaliação, uma observação, um apoio presencial, que depois cai nas devolutivas, só tem dois objetivos. Só existe dois porquês fazer tudo isso. Claudinei falou bem, para elogiar e incentivar, ou para ajudar quem precisa. Uma avaliação, uma devolutiva, servem para elogiar e para incentivar, ou para ajudar. Posso abrir um parêntese? Não pode ser para prejudicar ninguém, não pode ser feita para elogiar quem não merece. Tá claro o que eu estou falando, né, pessoal? Sim. Então, é para elogiar e incentivar ou para ajudar quem está precisando de ajuda. Então, um parêntese aqui, tá, Rose? Eu falo bastante isso porque é importante, né? O bom diretor, Rose, é aquele que tem o olhar da caixa d'água, né? Sobe lá na caixa d'água, olha lá de cima, vê lá o Claudinei, a Fernanda, o Mauro, a Daniela, a Rose e a Bruna trabalhando muito legal, fazendo umas coisas muito legais, com excelentes resultados. Ela olha lá de cima da caixa d'água, porque só dava para olhar isso aqui olhando lá de cima. Aí ela desce, a Rose desce da caixa d'água, vai para essas pessoas aqui. Pessoal, parabéns, olha, eu vi lá de cima vocês fazendo isso, né? Coloca o peixe na mesa positivamente, né? Caramba, parabéns, pessoal. Continuem assim, né? E qual a melhor maneira de você elogiar e incentivar as pessoas? Batendo um bom papo e tomando um bom cafezinho, né, Rose? Com certeza. Oi? Com certeza. Né? Aí a Rose, de novo, sobe na caixa d'água, ela fica com as pernas musculosas de tanto subir e descer a caixa d'água. Aí sobe na caixa d'água, vê lá um grupo de professores com uma grande dificuldade. Eles estão lá com bastante dificuldade, estão querendo fazer, mas estão com bastante dificuldade. Ela desce da caixa d'água, começa a conversar, pede um bom cafezinho para bater um bom papo, para ajudar essas pessoas. Então, o bom diretor, Rose, é aquele que olha de cima da caixa d'água, atua no chão da escola, batendo papo e tomando café o dia todo, todos os dias. Então, excelente diretor é aquele que bate papo e toma café o dia todo, para elogiar ou para ajudar. O bom diretor é aquele que tem uma boa gestão de pessoas, olhar da caixa d'água, bater papo e tomar café. Esse é o principal papel, não só da diretora, mas da equipe gestora.
baseando-se em evidências e constatações. Nunca em opiniões e pontos de vista. Então, antes de dar uma devolutiva, eu preciso preparar uma listinha. Não deixe, não confie na sua cabeça de tudo o que aquele professor fez de legal ou que ele precisa de ajuda. Faça uma listinha. Não precisa ser uma lista grande, pessoal. Estou falando 2, 3, 4, 3 coisas boas e 1 ou 2, no máximo, de coisas que ele precisa melhorar. De novo, levante as evidências e as constatações para justificar os elogios, levante as evidências e constatações para justificar a ajuda. Certo? Tá bom? Deixa eu ver aqui, tem alguma pergunta que eu não respondi ainda? Augusto, Oi. eu não entendi muito bem o jeito que o outro quer receber. Mas você tem que falar docinho com ele? Essa é a minha pergunta. Se ele aprontou, aí a gente tem que dar aquela devolutiva. Aqui na Campina tem um jargão muito engraçado, Guzo, você vai gostar. Só que eu quero que a Damiana fale. Como que você chama o pessoal aqui, Dami? De corpinhos. Os corpinhos. O quê? Os corpinhos. Corpinhos? Todo ser humano aqui ela chama de corpinho. Corpinhos. Então ela tem que conversar, ela chega para mim e fala, ai, dona Rosa, eu tenho que conversar com o corpo não está entendendo. O corpo? Corpinho. Ou o corpinho. Corpinho. Então vamos lá. Antes de eu ir para esse lado aí, seja uma avaliação, seja uma devolutiva pequena, média ou grande, no período de pouco tempo ou muito tempo, né? Sempre no final de um processo de uma avaliação de desempenho, de um processo de apoio presencial, depois mesmo de uma única devolutiva, estou falando coisas pequenas, médias ou grandes, tanto no tamanho como no espaço, né? No final, é preciso que as partes envolvidas, principalmente quem recebeu uma devolutiva, tenha a percepção consistente de transparência, honestidade e justiça. Vou repetir. No final de um processo pequeno, médio ou grande, as pessoas precisam sair com a percepção de transparência, honestidade e justiça. Por quê? A coisa que mais destrói qualquer organização não é só a escola, isso é estudado, isso é pesquisa. O que mais destrói qualquer organização é a percepção dos seus colaboradores, da organização, a percepção de não transparência, não honestidade e não ter justiça. E qual o meio para evitar tudo isso? Evidências e constatações, fazer do jeito preferido do outro, e o como se dá a devolutiva propriamente na expressão oral e na expressão corporal. Tá? Uma devolutiva precisa ser olho no olho, tanto para o elogio como para uma ajuda. Olho no olho, porque se eu não olho nos seus olhos, Rose, qual a sensação que você vai ter? Seja de um elogio ou seja de uma ajuda. Olho no olho. Né? Olho no olho. Atenção, cuidado, respeito, zelo. Prestar atenção no jeito preferido do outro.
e etc. Então, uma boa escola é quando você tem todas as pessoas com esse tipo de percepção, transparência na gestão, honestidade e justiça com as pessoas, tá? Com os estudantes, certo? Agora, antes de a gente ir, eu acho que vai dar tempo, a gente tem mais 1 hora, né? É isso? Temos 50 minutos. 50 minutos. Pessoal, tem um desenho que eu vou fazer aqui para vocês verem, tá? Que é a janela de Johari, né? Tá? Aqui é menos, aqui é mais. Aqui é, confiança e concordância. Aqui é o aliado, aqui é o oponente, aqui é o adversário. Eu vou mostrar para vocês, tá? Tá bom. Se eu lembrasse... Oi? Não, tá bom, a gente entendeu. Oi? A gente entendeu que você vai mostrar o desenho. Tá. Então, vê se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Na parte inferior tem um eixo da confiança e no outro eixo, na vertical, tem o eixo da concordância. Vocês perceberam? Dá para enxergar aí? Só estamos enxergando a parte de cima, seguidor e aliado. Tá, e a parte... Deixa eu ver aqui. Então, tem um eixo, no eixo inferior, confiança baixa e confiança alta, menos e mais, tá vendo? No eixo inferior, dá para ver? Dá para ver? Dá sim. Tá. E no outro eixo, na vertical, é concordância baixa e concordância alta, certo? Certo. Então, quando eu tenho confiança alta e concordância alta, tem aqui essa pessoa aqui, ó. As pessoas que estão nesse eixo, nesse quadrante aqui, ó. Confiança alta e concordância alta, certo? Essa Sim. pessoa é considerada a nossa aliada. Ela confia muito em mim, vice-versa, e eu concordo com ela e vice-versa bastante, certo? Certo. Aqui, nesse eixo aqui, ela concorda bastante comigo e não confia muito em mim e vice-versa. Essa daqui é meu seguidor, tá? Aqui embaixo é o adversário. Ah, Aqui embaixo, ó, adversário. certo. Concordo pouco e confio pouco. E aqui é o oponente. O oponente eu confio pra caramba nele e concordo pouco com ele, tá? Tá bom? Certo. Vocês desenharam aí? Uhum. Então, pessoal, o aliado é aquele cara que eu confio muito nele e vice-versa, e ele concorda muito comigo. Ele é bento, eu sou racional, ele é racional, ele gosta do Palmeiras, eu também, né? E etc. Tudo. Concorda com tudo comigo e confia bastante em mim e vice-versa, é o meu aliado. O seguidor é aquele que concorda tudo comigo, tudo. Só que a gente não confia muito no outro por 2 motivos. Ou faz pouco tempo que a gente trabalha junto, não deu para confiar ainda, ou a gente não confia mesmo porque não tem jeito, né? Não tem jeito. Já trabalho 20 anos com o cara, não dá para confiar mesmo, tá? O oponente é aquele cara que eu confio muito nele e vice-versa, só que ele não concorda nada comigo. Ele é corintiano, eu sou palmeirense. Ele é bento, eu sou brutus, né? Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Então, dentre esses 4
perfis de pessoas que a gente tem dentro da escola. Qual é o mais fácil para se relacionar? O aliado. Eu confio e concordo bastante com ele e vice-versa, certo? Qual que é o mais difícil? O adversário. Eu não confio e não concordo. O seguidor. O seguidor, não é tão difícil, mas não é fácil também, né? Agora, com qual deles eu mais cresço? Mais me desenvolvo? O oponente. Oponente. Por quê? Eu confio pra caramba nele e vice-versa, só que tudo que ele enxerga diferente de mim. Ele tem a percepção diferente de mim. Eu sou Bento, ele é Brutus, né? Então, o oponente, se tiver muito claro isso, para as pessoas, o oponente, ele não concorda quase nunca com você. E normalmente na escola, a gente quer matar o cara que não concorda com você, né? Você faz um trabalho, você fala, ai, que legal o trabalho, e o cara não concorda. Né? Então, mas é o cara que mais te faz crescer, porque ele vê o que você não vê, ele sente o que você não sente, ele quer fazer diferente de você, porque o Brutus viu a situação do Zezinho ali, o Brutus quer fazer o Zezinho ajoelhar no milho. Isso. O Bento quer passar a mão na cabeça. Aí, caramba, pode fazer as duas coisas com o Zezinho? Não pode. Então, ambos têm que chegar e falar assim, ô Brutus, se você baixar, colocar ele ajoelhar no milho, ele vai, a autoestima dele já tá baixa, cara. Né? Ô Bento, se você passar a mão na cabeça, ele vai achar que você está concordando com ele. Vamos fazer um combinado? Né? Vamos fazer um combinado? Tá? Então, tem um outro gráfico que é assim, vou fazer menor para ver se vocês enxergam melhor. Ver se eu tenho uma caneta mais forte aqui. Não tem. Vocês já conhecem a janela de Johari? Eu não conhecia, Buzo, novidade para mim. Tá. Janela de Johari. Johari. Não é do Jorel, não, pai do Superman, né? Não, Johari, é J-A-H-A-R-I. Então, escrevi certo. Então, ó, tem dois eixos. O eixo superior, que é eu sei e vejo as minhas virtudes e os meus defeitos. E no outro eixo tem todos sabem e veem as minhas virtudes e os meus defeitos, tá? Tá claro? Sim. Aqui é a janela aberta, ó. Janela aberta. Vocês estão vendo a janela aberta? Sim. Sim. Todos eu sei e vejo as minhas virtudes e os meus defeitos na minha janela, e todos veem e sabem das minhas virtudes e dos meus defeitos. Janela aberta, tá? Janela, cadê? Desculpa, eu coloquei aqui, ó. Eu não vejo. Do lado de cá, eu sei e vejo. Do lado de cá, eu não sei e não vejo. Então, aqui a gente tem a janela cega. A janela cega é quando todo mundo vê as minhas virtudes e os meus defeitos, e eu não vejo. E não sei das minhas virtudes e meus defeitos. Então, temos a janela cega e a janela aberta. Então, receber uma devolutiva na minha janela aberta, seja de um elogio, por exemplo. Ô, Guzo, você é um cara muito bonito. Eu sei que sou bonito, né?
valeu o elogio. Ponto. Valeu, né? Presta atenção. Augusto, você quando fala em público, você enfia o dedo no nariz. Você fica com o dedão no nariz. Eu sei e vejo esse meu defeito. E quando a Rose me fala isso, eu falo, Rose, quando eu fizer isso, você me avisa, porque é feio, né? Tá bom? Tá? Agora, feedback de um elogio. Augusto, todo mundo fala que você não é simpático, caramba, eu não me considero simpático, não sei que não sou simpático, e alguém fala para mim, Augusto, todo mundo fala que você não é simpático, mas você é simpático sim, cara. Caramba. Quer dizer, um elogio na minha janela cega tem um peso 10 vezes maior positivamente do que um elogio na minha janela aberta, concorda? Sim. Agora, presta atenção. Eu não sei e não vejo, e todo mundo vê. Ô, Gus, você enfia o dedo no nariz quando você fala em público. Eu não sei e não vejo. Qual vai ser a minha primeira reação? Negação. Negação. Caramba, Claudinei, como é que você fala que eu enfio o dedo no nariz, cara? Para com isso, cara. Vai tomar banho. Se eu sou brutos e recebo um feedback desse na minha janela cega, eu quero bater no Claudinei. Bater, eu saio correndo atrás dele. Agora, se eu sou bento, eu falo, Claudinei, não esperava isso de você, cara. Ó, vou ficar uma semana sem olhar para sua cara, cara. Você me magoou, né? Então, feedback na janela aberta é importante, tanto para o elogio como para uma crítica. Feedback é uma devolutiva, certo? Agora, o feedback na janela cega é o mais difícil e o mais importante. Certo? Certo. Agora, eu posso dar feedback com amor e respeito. Posso dar feedback sinceros e honestos. Olha o que eu vou falar, pessoal. Feedback sinceros e honestos, com amor e com respeito, é o ideal. Certo? Feedbacks com amor e com respeito, sem amor e sem respeito. Sem amor e sem respeito. Mas ainda sinceros e honestos, eles também são positivos, como o primeiro. É o Claudinei chegar para mim e falar, Guzo, é a 20ª vez que eu tô de saco cheio de você, cara. Não vou falar mais isso para você, cara. Eu perdi o seu respeito, perdi o seu amor, mas você enfia o dedo no nariz, cara. Perdeu o respeito, perdeu o amor, mas ainda está sendo sincero e honesto, certo? É positivo. Agora, feedback com amor e com respeito, insincero e desonesto, é positivo? É o Guzo falando para o Claudinei assim, ô Claudinei, todo mundo está falando para você aí, até o Bento falou para você que você enfia o dedo no nariz, cara, mas você não enfia o dedo no nariz não, cara, você enfia o dedo aqui do ladinho, sabe? E todo mundo fica falando que você enfia o dedo no nariz, cara. Feedback com amor e com respeito, insincero e desonesto. Esse é o famoso puxa-saco. Exato. Tá? E tem muitos diretores, Rose, que tá andando com o seu puxa-saco preferido do lado e considera ele o seu melhor amigo. Por quê? Porque o puxa-saco só fala o que você quer ouvir, não o que você precisa ouvir. Exatamente. Isso são devolutivas. Isso são devolutivas. Devolutivas nas janelas abertas, devolutivas na janela cega, são as mais importantes. Com amor e com respeito, sincero e honesto. É o ideal. De vez em quando pode perder o respeito, mas seja sincero e honesto.
Aí a gente vai trazer tudo isso para, né, o nosso relacionamento, etc., e vai se construir um ambiente de transparência, honestidade e justiça, certo? Agora, quem que perguntou aí do corpinho, tem que falar com o corpinho? A Damiana. Juliana? Damiana. Desculpa? Damiana. Damiana? Sim. Ela tá aí, a Damiana? Fala, Damiana, do corpinho. Aparece aí, Damiana. Vem cá para ele te ver. Do corpo. Quero ver o corpinho dela. Ah, eu lindo. Então, a gente tem um NEM aí que a gente precisa fazer devolutivas para ele. O Bento também a gente tem que elogiar, o Bruce também tem que se elogiar. A gente já falou que devolutivas a gente precisa dar para elogiar, incentivar ou para ajudar, certo? E a gente falou que a devolutiva mais importante é aquela na janela cega da pessoa, certo? Seja um elogio, de novo, não é só prestar atenção, seja um elogio e seja um prestar atenção, certo? Agora, a gente está falando, vocês relataram o caso daquele professor que você faz a devolutiva, e espero que, sei que vocês devem estar fazendo do jeito correto, evidências e constatações, sem opiniões. Pessoal, evita dar uma bica na canela do colega quando ele fala eu acho, tá? Tá? E no começo vai ser difícil você tirar esse eu acho da fala de vocês, hein? Tá? Porque eu faço esses exercícios nas escolas, às vezes que eu vou presencial, e a gente acaba de falar, e o diretor, eu acho e fala, não posso falar acho, né? Então, porque acho que você está emitindo uma opinião, um ponto de vista, né? Então, a gente está falando daquele cara que é o professor Guzo, né? A gente fala uma coisa na janela cega dele, que ele enfia o dedo no nariz, ele não escuta. Né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que identificar nos profissionais é quem quer e quem não quer. E quer ou não quer o quê? O PEI. Quer ou não quer? Os princípios do PEI. Pedagogia da presença, educação interdimensional, corresponsabilidades. Né? Quem quer, quem não quer. Então, eu posso falar para vocês o seguinte. Tem as pessoas que são muito sensibilizadas, muito comprometidas com tudo isso que a gente está falando, PEI, etc. Tem pessoas resistentes na escola. As pessoas resistentes são pessoas normais e bastante presentes nas escolas. Pessoal, porque o PEI tem muitas coisas novas, né? Será que você é totalmente aberto para as coisas novas? Não, pessoal, a gente tem uma resistência para fazer as coisas novas. E o PEI tem muitas coisas novas. Então, tem pessoas que são resistentes às coisas novas. Que trabalhou para caramba a vida inteira, 20, 25 anos, numa outra escola que não exigia esses princípios e esses tipos de metodologias que existem no programa Ensino Integral. Então, o pessoal resistente é natural e normal e frequente. Agora, mas elas querem, é isso que é importante. Se elas querem, está na cara delas que elas querem. Resistir é uma coisa, não querer é outra coisa. Então, você tem que olhar nos olhos, você tem que olhar nos detalhes. A pessoa, às vezes, é reclamona, brigona. Às vezes, ela não fala nada, mas está na cara dela, porque ela é caladinha, aquela pessoa, ela não fala nada, mas está na cara dela que ela está resistindo, mas ela quer. Tem outro que está calado, tem outro que está falando, reclamando, mas está na cara deles que eles querem. Porque ninguém gosta do reclamão. Ninguém gosta daquela carinha feia, daquela pessoa mais pacata, né? E muita gente faz a leitura da pessoa que reclama, que briga, ou que faz aquela cara de pacata, como uma pessoa que não quer. Não é, pessoal. Vocês têm que identificar quem quer. Quem está sensibilizado e quem está comprometido com o PEI e quem não está.
Porque quem não está é aquele cara que faz assim, ó. Exatamente. Né? É aquele cara que falta quando poderia evitar a falta, é aquele cara que, sabe, fica mexendo no celular e outras coisas mais, né? Então, quando a pessoa não está sensibilizada, quando a pessoa está sensibilizada e comprometida, está resistindo, está reclamando, está fazendo cara feia, mas não é aquela cara de ironia, é cara feia, sabe? Quando a pessoa faz aquela cara feia que não gostou, não significa que ela não queira. Então, essa pessoa que faz cara feia e é resistente, que reclama, que briga, recomendação de Antônio Carlos, faça junto com essa pessoa. Faça junto, dê a mão para essa pessoa. Faça junto. Forme, faça junto e acompanhe de perto. Se acompanhar de perto, se ela estiver fazendo certo, elogie e incentive. Se ela estiver fazendo errado, faça junto com ela. Então, a primeira coisa, vou repetir pela quarta vez. Tem que identificar quem quer e quem não quer. Se você tem dúvida, faça de conta que você está acreditando que ela queira. Forme, faça junto e acompanhe. Na hora que você começar a formar, fazer junto e acompanhar, você vai ter certeza se ela quer ou se ela não quer. Tá? Aí, temos a outra pessoa, que é a pessoa difícil. Resistente é normal, eu já falei, certo? Resistente é normal. A pessoa difícil. A pessoa difícil é aquela que não quer. E deixa na cara que não quer. Está na cara dela que ela não quer fazer aquilo, que ela não concorda com aquilo, etc. Está na cara. E tem outra pessoa mais difícil. É muito difícil essa pessoa, eu vou falar em seguida. Mas com essa pessoa, tanto a difícil como a muito difícil, você tem que sensibilizar e comprometer essa pessoa, certo? Para ela querer. Comprometer é querer. Sensibilizar é achar importante. Então, existem duas formas de você sensibilizar e comprometer as pessoas. Não existe a terceira. Sensibilizar com amor ou com a dor. Sensibilizar com amor é mostrar para ela que se ela fizer as coisas, ela vai atingir o sucesso e ser feliz. É mostrar para ela que se ela fizer, ela vai atingir excelentes resultados, vai conquistar o sucesso e a felicidade. Então, você trabalhar com expectativas positivas. Eu vou dar um exemplo do aluno que fica mais fácil. O Zezinho está muito defasado, muito bagunceiro, está faltando, está fazendo a escola uma bagunça. Aí, a gente tem condições de sensibilizá-lo com a dor ou com amor. Vamos começar pela dor com o Zezinho? Sensibilizar as pessoas com amor, com a dor, no caso do Zezinho, é deixá-la insatisfeita com o cenário que ela se encontra, para ela sair daquele cenário que ela se encontra que não é bom. Ela precisa estar insatisfeita com esse cenário para querer sair desse cenário para buscar um resultado positivo. Então, com a dor é deixar o Zezinho insatisfeito com o cenário que ele se encontra para ele sair desse cenário. Então é chegar para o Zezinho e falar, Zezinho, ó, você está na roça, né, cara? Você está muito defasado, você não está aprendendo nada, ninguém te ajudou a vida inteira, e você não está se autoajudando, os professores também estão até te largando, desistindo de você. Agora, você tem que ficar descontente, insatisfeito com esse cenário que você encontra, e você tem que começar a estudar, cara, porque ninguém aguenta mais, cara. Você vai ser um fracassado na vida, você precisa ficar insatisfeito com esse cenário que vem lá na frente, do jeito que você está fazendo. Então, se você quer ser, você vai ser um fracassado na vida, pessoal. Vai funcionar com o Zezinho? Ele vai ficar insatisfeito com o cenário dele para sair do cenário que ele se encontra? Não. Agora, abordagem com amor, Zezinho. Expectativa positiva. Zezinho, você está defasado pra caramba, né? Nas outras escolas, ninguém te ajudou, né? A aprender e tal.
né? Você está numa situação difícil, né, Cezinho? Todo mundo já percebeu, tá todo mundo querendo te ajudar, cara. Então, mas nessa escola você vai conseguir, cara. Nessa escola tem nivelamento, nessa escola tem aula de eletivas que você vai aprender brincando, tem um tutor que vai te ajudar em tudo, tem um clube juvenil que vai, pô, caramba, nessa escola, Zezinho, você vai conseguir superar todas essas dificuldades que você tem, cara. Então, você vai chegar lá, cara, daqui um mês você vai estar melhor, daqui 6 meses você vai estar melhor ainda, daqui 2 anos, então, cara, você vai chegar lá, cara. Então, existem 2 formas de você sensibilizar o Zezinho, com amor ou com a dor. Com os adolescentes, com os estudantes, não funciona com a dor, só funciona com o amor, que o programa Ensino Integral traz tudo isso de presente, né, para os educadores, para fazer com amor. Agora, com os adultos, funciona mais com amor ou com a dor? Depende do adulto. A recomendação que a gente faz, Rose, tem que fazer pelo menos 6 vezes com amor. Professor, vamos lá, vamos fazer junto, professor. Está aqui, olha, vou te ajudar. Se a gente fizer isso, a gente vai conquistar o sucesso. 6 vezes com amor. Na 7ª, com a dor. Tudo registrado. Tudo registrado, as 6 vezes mais a 7ª. 6 vezes. A primeira com o coordenador de área. A segunda com o coordenador de área. Se não conseguir, 3ª, coordenador de área, coordenador geral. 3ª. 4ª, coordenador geral e coordenador de área outra vez. 5ª, coordenador geral, vice-diretor. 6ª, vice-diretor e coordenadora outra vez. Sempre 2 tentativas de cada, né? Segmento. E a última, ou a penúltima, vice-diretor, coordenador e vice-diretor. Na última é diretor. E a 8ª com o supervisor, se for necessário. Sempre registrando tudo. Pessoal, se vocês fizerem isso, na 2ª e na 3ª vez com amor, vocês conseguem reverter. Se o professor quiser. Se ele não quiser, você vai até a 7ª. Se ele não querer, né? Se quiser ou querer. Não sei. Tudo bem? Ficaram com dúvida dessa parte? Não? Eu não entendi nada. A Damiana está com dúvida na sequência, Gus. Fala para ele. Estava anotando. 3. A primeira vez, PCA. A 2ª vez, PCA. Se não conseguir, 3ª, PCA com PCG. 4ª, PCG e PCA de novo. 5ª, PCG e vice. 6ª, PCG e vice. 7ª, PCG, vice e diretor. Não estava certo, né? A 8ª vez é supervisor, com a supervisora. E a 7ª? Agora, vocês têm que tomar muito cuidado, eu vou repetir pela importância. Às vezes, o cara que é resistente não é ruim, hein? Porque, às vezes, a gente não quer saber daquele cara reclamão, briguento, etc., e o cara está sensibilizado e comprometido. Ele só precisa formar, fazer junto e acompanhar. A maioria se encaixa aí, pessoal. Sabe quem que é? Eu falei do difícil, né, que não quer. Sabe quem é o muito difícil? Que concorda, mas depois faz de novo. É aquele que fala, diretora, Isso aí. deixa comigo, a senhora está certa. Organizações Tabajara, vamos fazer. Aí fala para todo mundo que concorda, que está sensibilizado, que está comprometido, aí ele vai no resistente, que é brigão e reclamão, e fala, isso daí não vai dar certo. É o furazóio da escola. É isso mesmo. Tá? Tome cuidado com aquele que concorda com tudo, muitas vezes, e por trás fica
destruindo. Acabou o tempo, né, Rose? Já, eu vou entrar na reunião com a dirigente agora. Posso parar a gravação, então? Pode sim. Então, você encerre, por favor, antes de parar. Quero agradecer o Instituto, mais uma vez, aí por essa maravilhosa formação conosco aqui. Tenho certeza que o meu grupo hoje saiu muito, assim, renovado, com aprendizagens novas. Para eles é um privilégio poder ter essa formação exclusiva com você, Guzo. E agradeço do fundo do meu coração você, assim, adotar a nossa escola, o Instituto nos adotar, porque quero agradecer muito a Cleide também da formação semana passada, né, pessoal? Sim, Os professores amaram, a Odinalva também. Então, é muito especial para nós da Campina. E como eu já conversei com você antes e com as meninas também, tenho certeza que com essas suas orientações, o nosso FEI aqui vai decolar e vai brilhar. Eu quero agradecer muito esse espaço aí para a nossa escola. Gratidão eterna. Obrigado a vocês também. Um beijão para vocês, tá? Tchau. Obrigada. Vou parar a gravação, tá? Tchau.